A igreja pode louvar, sim, Senhor. You are Yahweh, 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 Alpha, Omega. You are Yahweh, Alfa e Omega. Nosso Deus, muito obrigado. O Senhor está a ser celebrado neste culto. O teu nome é elevado. É o nome que está acima de todos os nomes. É o teu nome que é sublime. Nós te honramos neste lugar. Em alguns minutos, Senhor, fala para nós. Fala para mim, fala para o meu irmão, a minha irmã, aquele papá, aquela mamãe, aquele jovem que se encontra presente neste culto. Nós honramos a tua presença e convidamos-lhe e toma posse da boca do pregador. Que eu seja um vaso na mão do oleiro, uma caneta na mão do escritor, uma enxada na mão do camponês. E que o teu nome seja glorificado. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, em alguns minutos, queremos partilhar a respeito da dinâmica da lei da honra. A dinâmica da lei da honra. É importante fazer menção de significados de algumas palavras. O que significa honra? O que queremos empregar no contexto deste tema sobre dinâmica? Na física, é a ciência mais adequada que estuda ou frequentemente usa o termo dinâmica para falar de comportamentos e movimentos de corpos. Mas no dia de hoje, no contexto bíblico e teológico, queremos falar de dinâmica no contexto de ações. Porventura a honra tem função positiva e negativa. Porventura a honra da lei tem um contexto negativo ou positivo. Quais são os benefícios que podemos encontrar na dinâmica da lei da honra na Bíblia Sagrada? Para dizer à igreja que honra é um aspecto da Bíblia muito importante. É um aspecto da Bíblia mais reverenciado para Deus. Para Deus pertence toda a honra e toda a glória. E nós não podíamos deixar neste dia de não mencionar ou não falar a respeito da honra. E um dos grandes propósitos de falar de honra no dia de hoje é por causa dos tempos. Quero fazer menção à igreja que os tempos mudam. Também as modas podem mudar, mas a realidade bíblica não muda. Porque a Bíblia diz o seguinte, que tudo vai passar, mas a minha palavra não há de passar. Pode mudar as novelas, os tons das melodias, pode mudar as cores mais preferidas das pessoas, ou os pratos mais preferidos das pessoas, mas a realidade bíblica nunca vai mudar. O que é honra? Honra é um aspecto de estima, valor de grande respeito, ou dar grande respeito a uma pessoa. E no dia de hoje, queremos falar no contexto de Deus, das autoridades, da família. Isso estamos a falar de pai e mãe e também dos pastores. Honra é um tema muito abrangente, mas queremos em alguns minutos tocar em esses aspectos.
Nós lemos o Evangelho de São Marcos, que faz parte de um dos Evangelhos sinópticos. E Marcos, tanto Lucas e como Mateus, fazem referência deste texto, aonde Jesus Cristo vai na tua terra natal e começa a ensinar. Mas só que os moradores daquele lugar começam a instigar Jesus e perguntavam o seguinte para Cristo: que sabedoria é esta? Que este homem, este não é o carpinteiro, filho de Maria, suas irmãs estão aqui conosco, seu irmão Tiago, Judas, José também estão aqui. E Jesus prosseguiu dizendo que o profeta não tem honra na sua própria pátria. E não fez aí muitos milagres, porque Cristo ficou admirado da indignação e incredulidade do seu povo. Nós queremos entrar em alguns exemplos bíblicos para fazermos entender quais são os desafios quando a pessoa não exerce honra. Dá conta no nosso texto, Jesus Cristo não foi identificado como o Cristo, o ungido de Deus. Ele é chamado como carpinteiro. Não é este o carpinteiro. Mesmo no sábado, entrando na sinagoga, lhe chamaram, não é este o carpinteiro, o filho de Maria. Os atributos da divindade de Cristo foi esquecido. Eles chamaram, não é este o carpinteiro. Em outras palavras, os homens que estavam ter o costume da família de Jesus e de Cristo começaram a desdenhar Jesus. Não é este o carpinteiro. Não estava a honrar a Cristo. E a Bíblia começa a nos fazer entender que em Israel antigamente os filhos não podiam ter a sua tradição, a sua profissão, eles podiam seguir a profissão do pai. E dá conta, segundo os relatos bíblicos, Jesus Cristo foi carpinteiro desde 12 até 18 anos. Se alguém perguntar qual era a profissão de Jesus, para além de pregador, ele era carpinteiro. Então a Bíblia diz o seguinte: e não fez ali muitos milagres. Honra a Deus, honra a Cristo e honra ao Espírito Santo. Dá conta que Cristo foi na sua cidade para pregar e ensinar e criar muitos milagres. Mas eles começaram a dizer: este aqui é o carpinteiro. De onde ele tirou esta sabedoria? Por que ele fala assim com muita autoridade? Se ele é um carpinteiro. Esqueceram o manto, a unção, o ungido que é Cristo. Começaram a lhe dizer o quê? Este aqui é um carpinteiro. Não tinham dignidade de honrar a pessoa de Cristo. Este não é o carpinteiro. Este não é o Abacuque. Este não é a Analete. Este não é o Jungo. Eles esquecem que é o reverendo. Eles esquecem que é o pastor. Eles dizem: este não é o carpinteiro. Não é este homem que abençoou o casamento. Eles esquecem. Depois do casamento, depois do batismo, eles esquecem. Ele diz: esse aqui não é o carpinteiro. Esquecem a honra que o homem carrega. Esquecem o anointe, a unção que o homem carrega. Esse não é o carpinteiro. Se é de Malais, vão lhe falar de Malais. Se é de Uís, vão lhe falar do Uís. Não é este o carpinteiro. Os seus irmãos não lhe vimos lá em Ponguandão a crescer conosco. Não são esses. Que o pai dele procurava lenha. Mas esses esqueceram que a estatura de Cristo mudou. A habilidade de Cristo mudou. Eles estavam questionando tudo o que Cristo pregava. Quantos sentam no banco, qualquer igreja, e começam a questionar o que o pastor prega? Não é dupla honra. E não é honra segundo o nosso texto. E segundo o nosso tema.
Começaram a atacar a personalidade de Cristo. E Cristo ficou indignado com a incredulidade deles. Sabe o que é que Cristo fez, igreja? Levantou-se e não fez mais nada ali. Curou alguns, até aqueles que já tinham respeito por ele. E sabe o que Cristo fez o quê? Foi embora. E Jesus disse que o profeta não tem honra, que o ministro não tem honra na sua pátria. A dinâmica da lei da honra. Se irem no versículo 56 de Marcos 6, vai dar conta, quando foi às outras cidades, fez muitos milagres, ensinou mais, porque começaram a honrar Cristo. O segredo está na boca do rei Davi. 1 Samuel 26, 9 a 11. E Davi disse: não toque no ungido de Deus. A igreja acompanha para ver o segredo. E Abias queria matar Saul. E quando Davi disse o seguinte: não mate. Davi continuou a dizer: longe de mim está, e que o Senhor me protege de tocar o seu ungido. O contexto do texto não é Saul. O contexto do texto é o ungido. Porque quando começa a atacar o ungido, você não ataca primeiro o ungido, você ataca a unção. Porque a unção está sobre o ungido. Então o que Davi estava a ensinar a ele? Estava a ensinar para não ferir aquele que produz a unção. A igreja sabe quem produz a unção? É o Espírito Santo. Então, Davi sabia honrar as pessoas. O segredo da vida para alguém elevar-se, ou ser elevado, ou cair para o chão, está na honra. Quem você aceita honrar? Quem você pode honrar? Será que você honra algumas pessoas e as outras não? Alguns querem te honrar aqui em frente. Quando estão contigo, sim, sim, senhor. Sim, 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 senhor. Quando estão atrás, fala muito. Queimou nosso tempo. Ele mesmo já assim, ela mesmo já assim. Eu não estou a falar de ninguém, estou a pregar. Estamos juntos, igreja? Estamos juntos, igreja? Ele já assim, honra é diante da pessoa e na ausência da pessoa. Saul estava a dormir. Davi mesmo assim fez o quê? Lhe honrou. Não toco no ungido de Deus. Eu não estou a colocar o texto aqui, primeiramente, para os ungidos de Deus. O texto aqui, primeiramente, é para aquele que produz a unção. É o Espírito Santo. Porque quando alguém está coberto pela unção, se você o atacar, você não está a atacar ele primeiro. Está a atacar primeiro a unção. E quem produz a unção não é o homem, é o Espírito de Deus. A vida, a sociedade está a mudar. As redes sociais, você pode chegar lá e ofender um pastor. Mas então pensar que a Bíblia também está a mudar. Se ofendeste alguém na rede social, espera. Amar também alguém vai te ofender nas redes sociais. Porque aquilo que o homem semeia, isso vai fazer o quê? Colhe. Aquilo que você não quer que os homens te façam, você não faça a ninguém. Viva com dupla honra. Aquele que semeia honra, colhe que honra. O que semeia desonra, colhe que desonra. A juventude tem que saber dessas dinâmicas. A igreja tem que saber dessas dinâmicas.
Devemos carregar a nossa vida e as nossas pessoas com honra. Devemos honrar se a pessoa é claro, é quilombo, é escuro, é grande ou pequeno. Você tem que fazer o quê? Lhe honrar. Davi ensinou. Alguns se levantam contra Deus e não sabem. Atos capítulo 9, versículo 1 a 5. O que Paulo, quando Paulo pediu ao chefe dos fariseus, pediu uma carta. E quando pediu a carta, disse: eu vou perseguir todos os cristãos. Começou a perseguir os cristãos. Se encontrou com alguém no caminho. Tem pessoas muito sinceras que pensam que estão a fazer o bem, mas estão a fazer mal. Você pode estar bem sincero. Paulo era muito sincero. Ele pensava que estava a fazer bem. Sabe o que aconteceu, igreja? Ele que estava a perseguir os cristãos, Jesus lhe apareceu. E sabe, Jesus disse: você está aí aonde? Está me perseguindo por quê? Mas na cabeça dele, ele está a seguir as pessoas. Não sabem que quando você começa a falar toda hora da igreja, a igreja assada, a igreja cozida, você está a atacar o próprio Deus. Porque ele estava a atacar quem? Os cristãos. Sabe o que é a igreja para Jesus? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a mulher de Jesus. Você já viu um homem atacar na mulher dele? Toca na mulher alheia. Se aquele homem só vai te olhar. Vai te olhar só mesmo, mamãe. Mamãe não está ouvindo ouvir. Vou falar com os papais. Você se levantar tocando na mulher alheia. Você arranjou o maior problema. Você nunca pode tocar na mulher do outro. E Paulo queria tocar na mulher de Jesus. Jesus lhe apareceu: você está aí aonde? Quem te falou assim? Por que me persegues? Oh, mas vamos imaginar, mas Paulo podia se perguntar: mas eu não estou a te perseguir. É isso. Devemos honrar a igreja. E quando estamos a honrar a igreja, estamos a honrar a Cristo, estamos a honrar a Deus. É importante ser forte. Que quando alguém está a desonrar a igreja em frente de você, você não compactua com nada. É importante ser forte. Que quando alguém está a desonrar alguém em frente de você, você não meter na tua brasa. É importante ser forte. Que quando alguém está a desonrar alguém em frente de você, você permanecer calado ou desviar com conversa. É importante ser forte, é importante marcar a diferença. Você é uma mulher de honra, você é um homem de honra, e você retribui a honra às pessoas. Não podemos atacar o Espírito de Deus, e nem não podemos atacar a Deus. Temos que honrar a Deus a todo custo. Temos que prestá-lo esta honra. Nós somos porque Ele nos fez. O que é que diz Isaías 63, verso 10? E os filhos de Israel contristaram o Espírito Santo de Deus, e Deus se fez os seus inimigos. Os filhos de Israel tinham inimigos. E colocaram o Espírito de Deus triste. Sabe o que é que Deus fez? Ficou inimigo do povo de Israel. Naquele momento, Isaías 63, verso 10. Não honraram o Espírito Santo. Deus vai se esquecer que Ele te chamou. Deus vai se esquecer que Ele te ama quando você brinca com o Espírito Santo. Alguns não sabem que estão a brincar com o Espírito Santo. Não estão a lhe honrar. Honra a Deus a todo custo, amada igreja. Nós falamos, quando pregamos na Betel, a semana passada,
Todo cristão must walk the talk. Todo cristão must walk the talk. Significa que todo crente tem que andar aquilo que fala. Tem que andar aquilo que prega. Eu dizia, pregar é fácil, mas andar nela é onde nós vamos nos ver. We need to walk the talk. Precisamos andar o que falamos. Precisamos andar o que pregamos. Dupla honra. Quando quer ganhar o coração de alguém, quando quer ganhar o coração do teu inimigo, você tem que lhe honrar. Jesus era um homem muito cuidadoso. Quando vieram lhe buscar para lhe matar, o que Pedro tirou uma espada e cortou o ouvido daquele homem. Jesus Cristo imediatamente colocou as mãos e o ouvido foi que? Sarado. Disse para Pedro, quem com a espada mata, com a espada morre. Essas são dinâmicas. Ainda que você fugir, igreja, se você fazer isso ao próximo, está mal. Jesus era um homem muito cuidadoso. Ele disse a Pedro, achas que eu não poderia mandar anjos para vir dos céus? Mas não estou a fazer isso. Dupla honra. Honrar ao teu Deus. Honrar ao próximo. A Bíblia também nos fala de honrar as autoridades. Não é Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, diz que honrai a todos, amai em fraternidade, honrai a Deus e honrai ao rei. E depois Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 2, ele disse que toda alma seja sujeita às autoridades, porque elas foram ordenadas por Deus. Amada igreja, qualquer autoridade que o irmão vê foi ordenada por Deus. Segundo Paulo, Romanos 13. E o versículo 2 vai dizendo, por quem não dar a honra a essas autoridades, tem que desonrar a Deus. Mas pastor, ainda se fazer mal, continuamos de honrar. Sabe o que o David disse? Quando foi para matar, quando viu Saul a dormir. Disse assim, a estes, você lhe deixa na mão de Deus. Deus, por sua vez, no seu tempo, talvez numa batalha, em qualquer lugar, vai acontecer. O que tem que acontecer. Não é você. Tem que livrar a tua mão. Tem que livrar a tua personalidade. Tem que mostrar que você é um homem ou uma mulher de quê? De honra. Romanos 13, 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deve receber tributo, dá tributo. A quem deve receber imposto, dá imposto. A quem deve receber honra, dá honra. A gente está a falar honrar as autoridades. Quando o povo de Israel queria ter autoridade fora da autoridade de Deus, foi Deus que disse, está bem, prosseguem. Em Samuel. E depois foi criada aqui as monarquias. Veio o reinado de quem? De Saul. E depois do reinado de Saul veio o reinado de Davi, que permanece uma monarquia. E a monarquia de Davi vai se cumprir até Cristo voltar. Cristo é o último rei da monarquia de Davi. Autoridades vêm de Deus. Em Esther capítulo 1, nos mostra a história do rei Assuero, com a sua rainha Vasti, que não honrou o rei. O rei deu um banquete muito grande. A rainha também foi dar outro banquete. E quando o rei disse que a mulher ou a rainha tem que entrar na sua presença, ela rejeitou. E o rei ficou indignado e disse, não, isso não pode acontecer. Chamou os príncipes. Nesta situação aqui, o que eu devo fazer? Minha mulher não me honrou.
é rainha deste reinado. Os príncipes falam, os conselhos falam, não, tira ela da posição. Foi uma rainha sem honra. Quando não honra, você perde, você não ganha. Tem alguns que falam, eu sou mesmo assim, já me nasceram assim. Até alguns vão mais profundo, eu sou mesmo mau. Você quer me falar que você é mesmo mau? Isso é bom. Eu sou mesmo mau. Essa é boa definição para você. Mas alguns se falam assim, eu sou mau. Oh, mas é boa definição. Mas me fala ainda, é boa definição? Rapaz, isso é mesmo boa definição isso? Não. Eu sou assim. Não. Isso aí é falta de honra. É não conhecer princípios de honra. Todo homem que honrar o seu patrão, todo homem que honrar o seu pastor, o pastor vai lhe honrar. O patrão vai lhe honrar. Todo segredo contado não é mais segredo. Estamos juntos, irmãos? Todo segredo contado não é mais. Lá no trabalho, tenha atenção. Se estás a pensar que contaste a alguém, se aquela aí é uma pessoa não é concentrada, acabou. Você tem que ficar já saber que o outro sabe, o outro sabe e o outro sabe. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Este não é o carpinteiro. Mas também falamos que devemos honrar aos ministros do Evangelho. Sabe, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz que devemos dar aos presbíteros dupla honra. Os que ouviam Cristo, ouviam Ele com prazer. Tem alguns que para ouvir a voz do pastor dele não tem prazer. Ouvir a voz do seu pastor com prazer. Dar-lhe honra. Ouvi-lo com quê? Com prazer. Quando o coitado dá conta, muitas questões, muito, vai dali, vai daqui, responde, mas responde, já está a perder a honra. Vai respondendo, vai respondendo, vai respondendo. Alguém já está a perder a honra. Alguém já está a baixar alguém. Não estou a dizer que não partilhe, não converse. Não estou a dizer isso. Não. Eu estou a dizer que nestes aspectos nós devemos nos controlar. Até mesmo quando eu estou certo, o meu superior está errado. Devo aproximar o meu argumento com quê? Com honra. Você pode estar mesmo certo. A honra você não pode perder. É aquilo que você é, faz parte do teu DNA. Não podes perder. Não, o fulano desrespeitou. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedece aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. Ainda se você levantar a oração para o teu pastor, ele vai continuar a velar pela tua alma, porque ele é o ordenado. Ele é o ordenado para velar pela sua alma. Ainda que a Bíblia diz orar um pelos outros, mas o ordenado para velar pela sua alma é o teu pastor. E Deus um dia vai lhe interrogar a respeito de você. A lei da honra é importante na vida. Quem honra o próximo nunca vai perder nada. Ao contrário, vai ganhar. Os jovens falam, esse aqui é burro. E falou mesmo assim. Sabe, Jesus Cristo disse que mostra a outra parte da quê? Da face. Não vai ter nenhum inimigo que quando te dá uma chapada daqui, você lhe fala, me dá também daqui. Ela fala, isso aqui tem alguma coisa a tramar. Honrar não é ser burro. Honrar é mostrar dignidade e respeito ao próximo e a Deus.
Hebreus capítulo 12, versículo 9. Mostra que nós honramos os nossos pais carnais quanto os nossos pais espirituais. Honramos os nossos pais carnais para viver. E quanto os nossos pais espirituais? Pastor, eu não estou alegre com essa mensagem. É normal. A mensagem tem de fluir no nosso coração. Porque nós, semana passada, quando eu estava na Betel, eu disse que arrependimento é mudança de quê? De pensamento e de quê? De comportamento. Nós falamos de meganoito, que é a palavra de mudança, e falamos de metanoia, que é mudança de comportamento e de pensamento. Um homem com honra pensa diferente. Uma mulher com honra pensa diferente. Amados irmãos, amadas irmãs, a Bíblia fala que desafiaram Moisés em Números 12, 10, 1 a 10. Miriam desafiou Moisés com seu irmão Arão, porque escolheu uma mulher para si. E perguntaram, Deus só fala com Moisés? E Moisés e Deus enviou a sua voz. Lhes disse, saiam da tenda, vou falar convosco. Eu aos outros falo por sonho e sinais. Mas este Moisés, eu falo com ele, boca a boca, e ele vê a minha semelhança. E imediatamente, Miriam, que estava desafiar com Moisés, o Senhor lhe enviou uma lepra. Ela que era, eu acho que ela era um pouco clara, ok? Ficou branco, ou branca. A Bíblia fala que ela ficou o quê? Assim mesmo, com esse papel aqui. A lepra toda no corpo, porque não estava a honrar o servo alheio do Senhor. A mensagem não é para nos intimidar, a mensagem é para criar em nós um espírito reto e um coração de honra. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 27, versículo 23 a 24, as crianças olhavam para Eliseu e lhe instigavam o seguinte: calvo, calvo, careca, careca, maluco, maluco. Assim no servo do Senhor. Está na Bíblia. 2 Reis 2, 23, 24. O senhor alheio que está a passar, está a lhe instigar maluco. Maluco, 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 maluco. O servo alheio do Senhor olhou para trás. E quando olhou para trás, falou uma palavra. Saíram 2 ursos do campo. Esmagaram 42 crianças. E a Bíblia aí tem dinâmica. Aquele de criança também significa jovem. Porque é ahá em hebraico. Papás, mamães, cuidar, mostrar aos jovens e às crianças que devem honrar o mais velho. Devem honrar o próximo. O teu pastor quer bem de ti. O teu pastor quer o bem de ti. Honra o teu pai e honra a tua mãe. O pastor está a terminar a mensagem. Hebreus capítulo 7, versículo 7. Estamos num contexto de Abraão e Melquisedeque. E estamos a falar do grupo de Levi, que era um grupo que trabalhavam no templo. E no versículo 7 diz, não há contradição, não há discussões. O superior abençoa o inferior. Quem era o superior era Melquisedeque, que é a tipologia, ou o tipo, ou a sombra, ou a cópia de Cristo no Antigo Testamento. E o que Abraão fez? Abraão trouxe tributos, trouxe oferta, trouxe dízimo ao pé de Melquisedeque. E a Bíblia abre o texto. Não se engane. O superior abençoa o inferior. Faz a todo custo. Honra o próximo. Honra o teu Deus.
Honra o teu pai, honra o teu boss, honra o teu pastor, honra o teu irmão, honra o teu vizinho, honra a tua colega. Diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o mandamento que eu te ordeno, para que te prolongue os teus dias aonde? Na terra. Tem alguns, quando o pai está a falar, se levantam, lhes dão as costas. Esse é o comportamento. Você não está honrando teu pai. Você não está honrando tua mãe. Os outros pais estão a falar, também levantam a voz. Parece são da mesma idade. Assim está honrando o pai. Não está honrando o pai. Alguns até não gostam que ele manda. Olha, eu chamar o nome dele. Mamá também. Ainda bem que a juventude está aqui. Mas não ouviu o que é o assunto. Não, vem tirar comida. Ah! Eu sou já outra coisa. É verdade. Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 27. Um sumário rápido. E Noé era lavrador e lavrou vinho. E tuas uvas fez vinho. E ficou bêbado. E quando ficou bêbado, ele ficou despido. O filho dele viu nos dedos do pai e começou a rir. Foi falar nos irmãos dele tiveram cuidado, pegaram uma capa, foram com a cabeça de lado e taparam o pai. Quando Noé acordou, deu conta que o filho dele errou. Ele disse, agora a tua descendência será escravo dos outros. Porque não honrou o quê? O pai. Poder de vida também está na língua do pai e da mãe. Não lhe abandona no beralho. Quando começar a lamentar, você começa a dar conta, aí no serviço, o contrato acabou. Você deixou alguém aí a lamentar. Se você existe hoje, é por causa daquela mulher, daquele homem. Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra. E tudo te vai bem. Não é simplesmente de vão se prolongar. Em Deuteronômio 5,16. Mas também tudo vai te ir, vai te ir bem. É importante dizer à igreja, honrar não é uma decisão que vai lhe levar no erro. Honrar é uma decisão que vai lhe levar na excelência. Continue a honrar. Não importa como a pessoa te falou ou te ofendeu. Muito obrigado. Ah, fulano, muito obrigado. Deus te abençoe. Vai no teu caminho. O que tem que falar, tem que falar. Quando você está vendo que as coisas estão distantes, você não pode chegar no nível daquela pessoa. Livra a tua alma e o teu espírito. Porque aquele que semeia honra, colhe honra. E toda honra e toda glória pertence a Deus. E Pedro disse, nós honramos a Deus mais do que os homens. A dupla, toda a honra está lá nele. Mas não esquecendo que ele colocou esta dinâmica na terra. Porque quem vê o próximo e não honra o próximo, não é digno de dizer que honra a Deus, aquele Deus que ele não lhe vê. E Deus, o nosso Deus, possa semear o espírito de honra, de amor ao próximo, nos nossos corações. Ó Marésio, oremos ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, a tua palavra foi lançada. Dá-nos espírito para ouvir. Dá-nos espírito para acolher a boa coisa. Nós repreendemos a ação do diabo que quer perturbar as interpretações da mensagem ou trazer um ponto que distorce a mensagem. Que o teu povo vai com esta mensagem, guarda essa mensagem. O teu povo será honrado lá no local do trabalho. O teu povo será honrado aqui na igreja. O teu povo será honrado, Senhor, em tudo quanto eles vão fazer, serão honrados.
porque o nosso objetivo é honra e glória para todos sempre ao nosso Deus. Amém. Amém.